Como assim, Glaucia, a gente muda de opinião? Eu não mudo com tanta frequência não, mas acontece às vezes, né? Faz parte do nosso amadurecimento, do nosso... Tem algumas coisas que eu li, inclusive, quando eu comecei como leitor. E conforme eu fui lendo, sabe, conhecendo o mais e aumentando o meu acervo, né, de leitura e, inclusive, dando oportunidade para muitas outras coisas, eu acabei mudando um pouco de opinião. Não que aquilo que para mim antigamente era bom agora seja ruim. Não é isso. Mas em alguns casos eu vi que, poxa, poderia ter sido um pouquinho diferente, né? Poderia ter tido um pouquinho mais aquilo, um pouquinho menos disso. Cada livro tem sua proposta, cada livro tem seu público. Vamos pegar um exemplo bem fácil para explicar, que é infanto-juvenil. Então eu penso de outra forma. Eu penso não que o livro é ruim, não que o livro devia ter sido escrito dessa forma. Eu concordo com você, só que veja bem, existem livros de literatura infanto-juvenil que você só consegue ler ele enquanto você é jovem. Tem livros de literatura infanto-juvenil que você consegue ler ele por toda a vida e se encantar com a história, como o caso do Pequeno Príncipe, que você já disse, como é o caso de Alice no País das Maravilhas. Então, existe uma diferença aí que você só vai entender quando você conhecer essas obras, você vai entender quando você lê. Algumas obras podem ser escritas para atravessar gerações e você se agradar com elas e mudar de opinião, certo? Como no caso de Alice, que você falou até no vlog, que na época eu achava isso, agora eu li com outra visão. Eu acho isso muito interessante. Tem infantos juvenis, que é para entretenimento, e tem os infantos juvenis, que no caso é o Alice no País das Maravilhas, e o Pequeno Príncipe, que além dele ser um livro não somente para um público infantil, ele é para adulto também, porque ele tem toda uma mensagem por trás. Ele não é simplesmente um livro para criança. Nós adultos que formos ler, a gente vai encontrar algo mais, as mensagens que tem por trás. E alguns livros, assim, infantos juvenis é mais para entreter mesmo, não tem uma mensagem, é mais para divertir a criançada. Mas esse não é o vídeo de livro de literatura infanto-juvenil, a gente só entrou nesse tema aqui porque a gente começou a conversar um exemplo pra gente, tentar falar sobre mudanças de opiniões. Bater um papo, né? Bater um papo, até que a gente tá aqui pra poder trocar opiniões. A gente usa as tags pra poder abordar assuntos que a gente pensa. Então, vamos pro vídeo, né? Não cabe ficar aqui falando sobre isso e tem muitas perguntas aqui pra gente poder trocar ideias. 7, não é? 9. Vou responder rapidinho. Não reparem no meu cabelo, parece uma vaca lambeu, tá? Porque eu preciso lavar ele. Foi a cobra, não foi a vaca. Isso, ele tá meio lambido, mas no próximo vídeo ele vai estar melhor, tá? Tirando isso. Vamos lá. Quem nos tagueou nessa tag foi a Patrícia Lima. Ela me tagueou o ano passado, só que a gente se embolou um pouco com alguns vídeos de retrospectiva, alguns vídeos que a gente tinha um pouco de prioridade e acabou ficando. Mas não esqueci, tá? Não sei se a Patrícia tá vendo esse vídeo, não esqueci, Paty. Tava anotado já e está aqui. Atrasado, mas está aqui. Beleza? Primeiro, um livro que você avaliou com uma nota alta, mas agora mudou de ideia, ou um livro que você avaliou com uma nota baixa e mudou de ideia. Um livro que eu tinha avaliado com uma nota até baixa na época, assim, mas foi questão de 2 dias, eu falei assim, poxa, eu acho que eu fui injusto, foi isso daqui, Os 7 Crimes de Roma. Bom, aqui acontece um assassinato e quem vai resolver, quem vai se interessar por esse caso não é nada mais, nada menos do que o Leonardo da Vinci. Esses assassinatos são muito estranhos e algumas suspeitas aí a gente vai conhecer essa história pelo ponto de vista de uma outra pessoa, tá? Por que eu tinha avaliado ele com nota baixa? Até hoje eu não entendi. Eu dei 3 estrelas na época e eu falei assim depois, pô... Não é ruim. Eu acho que eu fui injusto nesse daqui. Sabe quando você bate aquele remorso assim, você fala... Nossa, mas teve toda aquela construção, todos aqueles detalhes e tal, e todo aquele thriller, e eu nem acertei assim, né? Mas foi coisa de 2 dias, eu falei assim, poxa, eu vou lá corrigir essa... Mas sabe o que acontece? Eu mesmo faço muito isso, eu tiro por mim. Às vezes a gente avalia muito assim que a gente terminou e a gente tá muito no... né? E vai passando o dia, a gente vai pensando na história, a gente vai avaliando melhor, seja pra pior ou pra melhor. O certo seria a gente avaliar depois de uns dias. Eu também acho, concordo. Né? Mas a gente é desesperado pra resolver as coisas, a que gente avaliar louco. na hora. 2 doidos aqui. Não só gente, mas acho que muitos leitores fazem isso, né? Um que eu mudei de opinião... Por minha culpa, viu? Não é por culpa sua não, Micael, não é por culpa sua não. Você não influencia meu gosto literário. Você sabe, você já sabe que não influencia não. Peraí, teta!
Eu continuo gostando dessa série, porém, quando eu cheguei no terceiro livro dessa série, eu senti que ele deu uma decaída muito boa. E eu não lembrava disso quando eu li pela primeira vez. Na verdade, na releitura que eu percebi. Foi o Terra de Sombras, da Alison Noel. Eu sei que muita gente não gosta, né, dessa série, né? É um livro pro público adolescente, né? E ele não tem aprofundamento. Porém, ele é um universo muito bem criado, muito bem expandido. Isso eu não posso reclamar. Miquel leu até o segundo, também não pode reclamar, porque a autora construiu bem o universo. Só que é uma série que ela tem seus altos e baixos. E nesse terceiro, ela dá uma caída muito boa. E eu não lembrava. Quando eu fui ler, eu acho que a nota dele, se eu não me engano, era 5, gente. Quando eu fui, né, marcar como relido lá, eu abaixei pra 3, porque eu vi que a série deu uma caída boa. Agora, né, eu tenho que pegar o 4 pra ver como que vai ser a retomada dele. Eu não lembrava isso na primeira leitura. Na verdade, é desde o primeiro livro. Não é, não. Isso é de gosto, meu bem, isso é de gosto, já te falei. Eu não gostei desse primeiro livro, então. É de gosto, não gostei. Pronto, acabou. 2. Um livro que você comprou pela capa, mas ainda não leu. Comprei pela capa, na verdade não foi tanto pela capa, né? Eu comprei porque tava R$3. Porque essa capa é esquisita, E combina com essa blusa. Não, essa capa é totalmente chamativa, veja bem. Olha só esse detalhe aqui. Eu não comprei essa capa, não. Você lembra aquele uniforme de médico do século... Lembro. Que século que era, caramba? Eu não sei. Não sei, que os médicos usavam aquelas... Esse tipo de... parecido isso aqui. Eu não sei por que é isso daqui. Quando eu for fazer o vídeo, se eu lembrar, e se tiver alguma menção, alguma relação com isso aqui, eu até comento no vídeo. E quando que eu vi esse livro aqui, eu falei assim, R$3. Eu falei a sinopse, não foi só pela capa, tá? Eu não faço mais isso. Eu já fiz muito, não faço mais. Na verdade, eu acho que eu nunca fiz isso assim, só pela capa. Eu não fala isso, não. Vai. Só pela capa, não. Só pela capa, não. Primeiro, assim, uma coisa que me chama muita atenção é a capa, eu vou lá ler a sinopse. Se for do meu interesse, eu compro. Eu já comprei muito pela capa e eu continuo comprando. Admite. Então, não, eu vi a sinopse. Eu acho que é um thriller isso aqui. Deixa eu ver se é um thriller mesmo. Eu acho que é um thriller, eu acho. Vou falar que eu não sei também. Aqui só marca romance sueco. Então vamos falar que é um romance sueco, tá? Não dá pra me dar minha opinião, né? Eu não li ainda. Um que eu realmente comprei pela capa, ele estava barato, né? Eu comprei na Black Friday do ano passado. Mas eu não li a sinopse. E eu comprei pela capa. Foi Até Você Chegar, da Judith McNaught. Não preciso nem falar nada, gente. Né? Eu amo capas fofinhas com coisas de romance de época, assim. Comprei cegamente pela capa. E como eu vi bastante leitores, né, falando bem dos livros da Judith, então eu confiei às cegas nesses leitores. Então, enfim, eu acho que não vou me decepcionar não, dificilmente, viu? Pode ser que aconteça, mas dificilmente. 3. Um livro que você coloca constantemente na sua TBR e simplesmente não consegue ler ainda. Eu já disse que eu não tenho TBR, eu não faço TBR, né, vai rolando as coisas aí e... Bom, é assim minha vida, né? É tudo assim de última hora, é tudo no improviso. A gente vem gravar aqui no improviso, a gente pega a cadeira que tem, se não tiver cadeira a gente senta no chão. Mais um livro que eu tô há muito tempo querendo ler e não consigo é O Demônio da Cidade Branca. Porque não quer. Porque não quero. Não. Me surgem outras leituras, me surgem imprevistos, inclusive, eu acabo não lendo. Mas tá aqui, eu vou ler esse ano ainda. Esse ano eu leio. Eu falei isso em outro vídeo, eu vou ler, tá? Quando eu falo que eu vou ler. Bem, janeiro já passou, restam 11 meses e meio. Bem, um que já tá na terceira TBR da meta anual é o Correspondidos, da Camila Martins. Eu espero conseguir ler este ano, porque a maioria das minhas escolhas de TBR da meta anual é o Micael. Né? Às vezes aparece a leitura conjunta e agora eu vou voltar com 3 sugestões pra vocês votarem no vídeo de lidos das metas anuais, então, né, quem sabe uma hora ele entre. Mas mesmo assim, é o Miquel que escolhe os 3 livros da sugestão do lidos, viu? É eu! É ele. Vocês escolhem, mas antes de vocês escolherem, quem escolhe é eu, ok? Aceitem! Ele que é o filtro. Terceiro ano, vamos ver se esse ano sai. Ele é a continuação do Pirados. Vocês escolhem a minha escolha. 4. Um livro hypado, super comentado, que você ainda não sabe se está super interessado nele. Cara, sabe que ultimamente eu não coloquei quase um livro na lista de desejados? Eu acho que deve fazer mais ou menos uns 4 meses que eu não coloquei livros em lista de desejados. Assim, pelo menos livros que estejam em hype. Pelo menos isso eu tenho certeza. Uma coisa que aconteceu comigo que eu coloquei realmente livros, foram livros que eu já li de séries e livros antigos, inclusive, né? E, por exemplo, a continuação da Nuvem. Mas eu não coloquei nenhum livro hypado. Eu tô até por fora do lançamento do que tá vindo por aí. E é isso, pessoal. Eu sou assim mesmo. Eu só trago conteúdo casado aqui.
tá? O livro lançou em 2000, apesar que geralmente é assim, né? Eu tô trazendo bastante livros que inclusive lançaram há 2, 3 anos, 4, 5, 6, 7. Canais que lançam lançamentos, então não tem problema não. Que a gente não traz, eles vê nos outros canais. Infelizmente, é isso daí. Daqui a uns 10 anos, vocês vão ver os lançamentos do ano de 2018. Exatamente. E assim vai indo. Quando tem uma hype muito grande em cima de um livro, geralmente, assim, a premissa me interessa, mas eu não dou a chance, não compro na hora, porque eu espero a onda baixar, espero pra conhecer mais opiniões, porque geralmente quando tá muito hypado, todo mundo eleva muito o livro, né, no patamar muito alto. Aí quando começa a baixar e começa a vir um pouco as críticas, eu gosto de ver críticas também, eu acho muito necessário pra gente... Mas extremamente necessário. Então eu gosto de, enfim, saber tudo positivo e negativo do livro. Eu gosto de conhecer. Mas um, assim, que eu me interessei, mas eu não pretendo comprar agora, a não ser que eu acho muito baratinho, mas eu me interessei pela premissa, é O Teto para Dois. O pessoal que tá aí do Booktuber sabe que ele foi bem falado na época, né? Mas vou esperar, ver se começa algumas críticas, ver se as pessoas começam, né, a apontar algumas opiniões mais divergentes pra mim conhecer, pra mim vir comprar com mais certeza. 5. Um livro que você não terminou. Bom, eu não terminei ainda, mas não tá abandonado, tá? Ele tá esperando aí pra ser, né, recomeçado, porque eu li até a página 200 como eu deixei ele de lado, eu vou voltar. Faz um ano que eu, né, comecei a ler a série, mas eu vou retomar, tá? Que é A Rainha de Fogo. Não tá abandonado, só tá esperando aí uma oportunidade de tempo pra poder ser lido. No meu caso também, não tá abandonado. Eu comecei na Maratona do Calhamaço do mês passado, que é o Corcunda de Notre Dame, e eu não consegui pegar ele pra continuar. Parei bem no ponto que eu falei pra vocês lá no vlog. Acho que eu li só umas 10 páginas depois, mas não consegui por causa das leituras conjuntas de outros livros. Mas como ele tá na meta desse ano, eu vou continuar pra finalizar. Quem sabe nas maratonas eu vou continuando com ele. Então não tá terminado, mas... pretendo, esse ano, não está abandonado, jamais. 6. Um livro que você estava amando até chegar ao final e repensar a história. Ou um livro que você não sabia se ia gostar até o final épico, bombástico. Bom, esse daqui eu realmente não sabia se eu ia gostar, que é o Colecionador de Sonhos. Cara, eu ficava lendo esse livro aqui falando assim, meu, pra onde vai levar isso? Como que vai ser isso? E eu cheguei no final e eu ainda fiquei na dúvida, sabe? Eu gostei pra caramba do livro, mas sabe quando você fica assim, poxa, que livro diferente, que livro... estranho. Eu já falei sobre esse livro aqui algumas vezes. É um livro assim bem... vamos falar assim, erótico, eu acho. Eu poderia catalogar ele como erótico. Acho que seria erótico, sim. Agora você despertou interesse de pelo menos 50% do público. É um livro diferente, né? Ele faz bastante referência à obra de... Tristão e Isolda. Então, assim, se vocês conhecem um pouco de Tristão e Isolda, vocês devem... ter ideia do que vai acontecer aqui. Pessoal, se vocês querem uma dica, um conselho, leiam esse livro. Pelo protagonista, ele coleciona sons, vocês vão entender o que é isso depois. E bom, tem uma trama aí que ele busca o som assim ideal e por aí vai. E ele, né, ele conhece muitas mulheres, né, ele conhece intimamente essas mulheres, só que todas as mulheres que ele conhece, essas mulheres morrem na hora do orgasmo. Então, pessoal, leiam esse livro. Se vocês se interessaram depois dessa. Bem, um livro que eu comecei a ler, e até boa parte dele, até chegar ao final, por exemplo, eu achei que... Não que eu achei que eu não iria gostar, mas eu achei que não ia dar em nada, né? Porque aconteciam as coisas e eu falava, que raio tá acontecendo nesse livro? Aonde que ele vai chegar? Sabe? Que eu não tô entendendo qual é a proposta do livro. E se não fosse pelo final bombástico... sei lá, eu não teria me impressionado tanto com esse livro, que é Os Ovos Azuis da Serpente, do Roberto Marcos. Como eu falei pra vocês, ele é muito misterioso durante o processo do livro inteiro, a gente não sabe o que o livro vai entregar pra gente no final, mas quando chega no final, tudo se encaixa, então, nossa, mudou completamente o meu modo de pensar naquele momento. Eu falei, nossa, que genialidade que foi esse livro. Eu acabei gostando demais. 7. Uma série que você estava amando e então decidiu não continuar. Ou uma série que você não estava certo sobre, mas agora quer continuar. Não é que eu decidi não continuar, eu vou continuar. Só que eu não sei quando, porque me desanima. Ai, cara. Gente, poucos livros, bicho. Muito livro. E, ai, cara. Dá preguiça mesmo. Uma série que eu não dava nada antes de começar a ler... era Três Coroas Negras, da Kendall Blake. Eu não sei, lá na minha cabeça eu achava que não ia gostar. Mas eu li o primeiro livro, achei interessante, li o segundo, gostei ainda mais e agora eu quero ler a série toda até o final, que ela me cativou.
que conta a história de 3 rainhas, né, irmãs, adolescentes, 17, 16 anos mais ou menos, e elas têm que matar umas às outras e quem sobreviver vai virar a rainha do local. Tem bate-papo no canal, vão lá assistir. Vamos assistir, vai ser melhor. E é um livro imprevisível, totalmente fora de clichê, você não sabe o que vai acontecer. E, nossa, me cativou, gente. Olha, me impressionou, não esperava que fosse tão legal assim, não. Gostei. 8. Um gênero que gostava, mas agora não lê mais. Ou um gênero que você não gostava tanto, mas agora ama. Um gênero que eu não gostava tanto, e agora eu leio muito, é clássico. E agora eu não posso dizer que eu não leio mais nenhum gênero. Na verdade, expandiu muito. Inclusive, depois que abri o canal, eu leio um pouco de tudo e... Cara, eu acho que eu posso me considerar bastante eclético. Eu também, até tive que parar pra pensar bastante nessa resposta, porque eu também leio de tudo. Mas, assim, clássico foi um dos primeiros gêneros que eu comecei a ler quando eu era adolescente. E acabou a bateria enquanto a Cláudia falava. Eu tava falando sozinha aqui pra parede. Não, você nem chegou a falar sozinha. Não vem reclamar não, que já fez barulhinho, check, e você... Vamos retomar o 8? Qualquer coisa, o Miquel vai dar uma ajeitada na edição que vocês nem vão perceber. Capaz de ele ter cortado essa parte. Eu não tinha muito costume de ler livros policiais, né? Que na verdade são envolvendo o thriller, né? Assim, não é o meu gênero favorito, mas dependendo do thriller acaba sendo um pouco monótono. Mas é um novo gênero que eu comecei a ler o ano passado, né? Principalmente por influência do Ezequiel, né? Aquele que foi me trazendo de volta aos thrillers. Eu tava começando a ler antes, mas ele acabou me ajudando a trazer de volta. E acabei pegando gosto. Tem uns thrillers muito bons, né? Muito bem feitos. Mas ainda assim, meu coração sempre vai ser dos romances. Sempre. 9. Um personagem que você mudou sua visão sobre ele ou ela de forma boa ou ruim. Na verdade, eu tô tão acostumado à cairagem que quando eu comecei a ler O Senhor dos Anéis, eu comecei com receio de todos os hobbits e, sabe, tendo uma desconfiança de todos os hobbits. Mas no personagem eu não curti muito no começo e depois que eu consegui ter uma simpatia por ele foi o Bilbo de O Senhor dos Anéis. Gostei muito dele no começo, não. Aquela fase lá que ele tava pegando aquele anel lá. Me conquistou depois. Não era o que eu esperava. Os amigos do Frodo também, o Sam e os outros lá também. Todos eles me impressionaram. Bem, uma que eu acabei mudando de opinião foi depois que eu fiz a 3ª, 4ª releitura, né? Foi O Colecionador, do John Fowles. Eu mudei minha opinião em relação a Miranda, que foi a vítima aqui que foi sequestrada pelo Frederick, né? Pra quem não sabe, que é um sequestro. O cara, ele é obcecado pela Miranda e ele acaba sequestrando ela e mantendo ela em cativeiro no porão. Basicamente é isso. Quando ele é a primeira, segunda vez, tinha gostado, na verdade, bastante da personalidade da Miranda. Mas essa última vez que eu li foi o ano retrasado, eu acho. Você sabe que eu já conhecia bastante a história, então eu achei ela um pouco chatinha. Vamos contextualizar uma coisa aqui. Ela ainda é a vítima, tá? A gente tá falando que concorda com as atitudes do Frederico. Não, nem nada disso. Nenhum momento. Eu acho o Frederico... Ai, vontade de xingar. Não que ela tenha culpa, gente, jamais, né? Ela tinha a vida dela, ela tem os sonhos dela, ela é uma garota cheia de esperança, de ambições, tudo. Mas tem uma parte que é relatada através do diário dela, então a gente conhece meio, né, o pensamento a fundo dela. E umas ideias meio chatinhas, sabe? É um gosto pessoal dela, ela gosta bastante de arte, ela admira um cara lá. E é uma ideia bem chatinha, sabe? Mas, assim, em si, ela é uma personagem muito forte, que ela... Gente, ela luta de todas as formas possíveis contra esse Frederick. Mas depois eu não lembrava, sabe, dela ser chatinha, assim, eu achei na releitura, na 3ª, 4ª releitura, aí eu acabei mudando de opinião. É isso aí. É isso aí, gente. Vou deixar o link de compra de todos esses livros que nós citamos. Vou deixar as perguntas também que eu quero que vocês respondam, eu quero conhecer a opinião de vocês, que vocês mudaram de opinião, seja de nota, seja de protagonista, de personagem, enfim, eu quero saber a opinião de vocês pra gente conversar, tá? Vocês nos ouviram, nós também queremos ouvir vocês. E eu falando e o Miquel olhando lá pro mundo. Eu tô olhando pra minha luminária que eu tô fazendo aqui na minha sala. Você tá vendo, ele tá nem prestando atenção no vídeo, né? Você tá vendo. Eu tô aqui sozinha, praticamente. Porque minha cabeça ali nos fios. Depois, por isso que ele aqui é determinado como figurante. Vou deixar nossas redes sociais também pra vocês seguirem a gente e vamos conversar aqui embaixo. Tô esperando vocês. É isso aí, falou!